Salve, salve! Sabe aqueles conteúdos que a gente vê de vez em quando? Que uma pessoa viveu alguma coisa e ela daí vem compartilhar com a gente o que ela viveu e talvez, não que a intenção seja essa necessariamente, mas talvez ao fazer esse compartilhamento, a gente tenha a oportunidade de nos ver em alguma medida naquilo, naquela história que está sendo contada, naquilo que está sendo compartilhado, e talvez assimilar algo novo, né, para nós, para a nossa vida. Isso já me aconteceu infinitas vezes. As histórias de vida das pessoas, né, os contos, os livros, as histórias nos filmes, a habilidade de contar história de uma maneira geral, ela é possivelmente uma das ferramentas curativas mais mal aproveitadas. A gente já usa muito disso, né? Mal aproveitada no sentido não de que não seja usada, a gente já usa muito disso. Mas eu acho que a gente não tem ainda, a maioria de nós, a noção do alcance disso dentro de nós, do alcance disso na nossa alma, porque nós somos seres profundamente relacionais. E a gente, percebendo isso ou não, a gente está todo momento sendo inspirado, e aí inspirado muitas vezes até no sentido mais da transcendência e da nossa vida espiritual mesmo, sendo inspirado, sendo guiado, sendo movido, né, e tendo nossa vida e nosso ser movimentado muitas vezes por contato com as histórias de vida das pessoas, com aquilo que a gente vê no filme, ouve, assiste, com uma cena que a gente vê na rua. Às vezes você tá, sei lá, entrou numa loja, tá dentro de um supermercado, passando a rua, atravessando, fazendo qualquer coisa, dirigindo, e aí você vê alguma coisa, entra em contato com alguma coisa, e isso, eu acho que você já deve ter tido essa experiência, eu já tive essa experiência muitas vezes, aquilo parece que entra por debaixo da sua pele, assim, aquela cena que você viu, aquele fragmento de conversa entre duas pessoas, ou da fala de alguém no telefone, ao ponto às vezes da gente ter a sensação de que aquilo era para nós. Nossa, não é possível eu estar pensando isso aqui que eu estou pensando agora, ou vivendo isso aqui que eu estou vivendo agora, e ter escutado isso, ter passado por essa pessoa falando isso, ter visto essa cena, ou às vezes alguém passa e fala alguma pessoa desconhecida passa e fala alguma coisa para você. Isso me aconteceu recentemente, um ilustre desconhecido, né, que nunca vi na minha vida, de passar e soltar uma mensagem assim, que você sabe que veio de algum outro lugar, porque não teria como ter sido diferente pelo contexto. Então, assim, a gente, o mero fato, né, que de mero não tem nada, porque é muita coisa, da gente observar, assistir, né, cruzar com alguém vivendo algo na rua, por um minuto, fração de segundos às vezes, nos impacta, eu acho que em níveis que a gente talvez não tenha a noção, e isso é maravilhoso, e ao mesmo tempo, como dizia no início, ainda muito pouco aproveitado. E eu sou uma pessoa que sou muito facilmente e frequentemente afetada por histórias, né? Seja por alguma coisa que alguém contou, uma conversa específica comigo, ou alguma coisa que eu assisti, ouvi, li, né? Histórias de vida que tenham a ver, né, com a minha linguagem, com o meu momento. Tem coisa que a gente sente que é para nós, né? Você começa a escutar alguma coisa e fala, isso aqui eu vou ficar aqui ouvindo porque é para mim. E aí, recentemente, eu vivenciei alguma coisa que foi tão, em essência, simples, no sentido de você retornar
ao essencial, né? Não é uma coisa elaborada, não é uma coisa frufruzada, né? É uma coisa que você vive dentro daquela esfera, daquilo que você consegue identificar ali, que é o essencial da vida acontecendo com você naquele momento. E teve a ver com conseguir receber na vida, da vida. E não foi uma coisa em específico que aconteceu necessariamente, né? Foi um processo que eu estava vivenciando, que eu vou aqui racionalizar do meu jeito, talvez nem tenha sido isso, talvez tenha sido só a ação divina mesmo, e ponto, né? E eu nem preciso explicar para além disso, mas isso foi deflagrado, digamos assim, por um processo que eu estou ainda, né, vivenciando, de retornar a fazer, depois de muitos anos, nem sei quantos, autoaplicação de reiki, né, portanto, aplicação de reiki em mim mesma, diariamente, né. Se você conhece a energia do reiki, você sabe que, e se você já teve a experiência de ser iniciado no reiki em especial, você sabe que a autoaplicação do reiki, ela é uma recomendação, né? Ela é indicada para que todo reikiano mantenha essa autoaplicação ao longo da vida, coisa que eu, tendo sido iniciada em 2 sistemas de reiki diferentes, mantenho esse hábito em alguns períodos, mas não é uma coisa que eu tô ali frequentemente fazendo, nem de longe, né? Algo que faça parte de todos os meus dias, como é a orientação, né, dada quando você faz a iniciação do reiki. Então aí eu tive a impressão que, vindo de um processo aí da minha reconexão com a minha essência, né, isso que a gente chama de autoconhecimento, eu cheguei nesse momento de sentir uma necessidade física mesmo muito grande de fazer a autoaplicação diária de reiki, e eu faço de um jeito bem breve, inclusive, porque a autoaplicação do reiki, ela é indicada que você faça em todos os chakras do seu corpo, ela é uma coisa um pouco mais longa, e eu nem foi nesse formato que eu fiz, né, eu tenho feito mais localizada no cardíaco, e por um tempo mais curto, né, e estou ali nesse processo, fez aniversário de um ano, de uma data muito importante na minha vida, e no dia que fez esse aniversário de um ano dessa data muito importante na minha vida, que é algo que é importante no meu processo de reconexão comigo, no meu processo de reconexão ancestral, consequentemente num processo de reconexão com a vida, né, que eu nem sabia. Eu sabia que algo importante estava acontecendo quando essa data que fez um ano aconteceu, e que isso iria reverberar. Eu tinha essa certeza que isso ainda ia reverberar muito. Mas a gente não sabe, né? Inclusive, aquilo que reverbera no invisível, a gente menos ainda tem como saber. E aí eu estou vivenciando essa retomada, né, da autoaplicação de reiki. Fazia, sei lá, perto de um mês já, ou algo assim. E aí coincidiu desse aniversário de um ano, de uma data muito significativa na minha reconexão ancestral, na minha reconexão com a minha existência. E foi nesse dia que eu, ao fazer essa autoaplicação de reiki, mais uma vez, como já vinha fazendo ali há um mês ou quase isso, eu entrei num estado ali, né, que foi além, não que a aplicação do reiki por si ela já não seja isso, mas foi além, eu percebi que foi além, né, da aplicação de reiki, que em si já é muita coisa. Esse dia em específico eu senti de trazer o uso de um olhinho essencial também, aqui no meu cardíaco, que eu percebi ele que poderia ser o momento de utilizar ele. Eu estava bem concentrada, foi num horário assim, no meio do dia, porque às vezes eu faço perto da hora de dormir, às vezes já estou mais cansada, aí eu noto que o meu estado de presença ali ele já fica afetado, né, e isso não aconteceu nesse dia. E aí, nesse momento de fazer a autoaplicação de reiki, eu entrei
eu entrei, não sei se entrei a palavra, mas eu recebi, talvez, um fluxo de vida. Como eu disse, não que o reiki por si já não seja muita coisa, já não faça isso sozinho, mas eu tive a sensação que ele transcendeu o reiki. Que a graça divina, foi essa sensação que eu tive, se aproveitou daquele momento para me levar para um lugar que foi além, né, do que a aplicação de reiki convencional, vamos dizer assim. E isso é um processo, né? Como eu disse, já fazia ali um mês ou perto disso que eu estava fazendo essa autoaplicação diária. Isso foi, sem dúvida nenhuma, trabalhando, né, os meus corpos superiores, meus corpos energéticos, assim como o meu corpo físico, para poder, talvez, perceber isso. Não sei, eu estou aqui racionalizando, né, palpitando, tentando colocar essa situação num formato que cabe dentro da estrutura do meu pensamento, mas de repente nem era nada disso. E aí, o que eu percebi ali naquele momento, e o que eu recebi principalmente naquele momento, foi um fluxo, uma sequência de imagens, de informações e principalmente de sensação física, né? Foi uma experiência espiritual e energética, né? Também, claro, e ao mesmo tempo muito somática, muito no corpo, né? Porque a experiência espiritual, eu vejo que ela afeta o corpo, né? E eu fui recebendo um fluxo de imagens e de sensações, foi uma sequência até que longa, assim, de muitas situações na vida, maiores e menores, entre aspas, no sentido de coisas muito, assim, talvez significativas, não que tudo não seja muito significativo, mas assim, detalhes, coisinhas banais do dia a dia que passa despercebido também, de muitas situações na vida onde eu recebi da vida, de pessoas, da situação, das circunstâncias, e continuo recebendo. E ali eu percebi que, assim, você cruzar olhares, é muito difícil colocar isso em palavras, porque eu tenho certeza que vai ficar aquém, muito aquém do que foi vivido, porque o que foi vivido foi uma experiência somática, foi uma experiência, como eu disse, energética, e foi uma experiência principalmente, na maneira que eu percebo, espiritual. Então, assim, eu vou ficar aqui tentando colocar em palavras, porque eu estou sentindo muita vontade e necessidade de compartilhar isso, e eu tenho certeza que as palavras não vão chegar no tornozelo do que eu gostaria de poder trazer, né, entregar via palavra, porque não é sobre razão, né, não é sobre raciocínio. Mas eu tenho a esperança que talvez alguma coisa disso possa chegar no coração de alguém que esteja pronto para ser tocado por isso de alguma forma, porque também tem isso, né? O quanto a gente já está num lugar de conseguir perceber algo, como eu muitas vezes não estive e com toda certeza em relação a várias coisas ainda não estou, né? Porque esse é a nossa experiência, né? O nosso processo. Eu fui recebendo essas imagens e essas sensações no meu corpo. Eu estou focando nessa coisa da sensação do corpo, porque isso é muito importante. Essa sensação do receber, ela foi acontecendo dentro de mim. Então, assim, desde uma pessoa que te dá passagem no trânsito quando você está dirigindo, uma pessoa que te atendeu num lugar que você foi comprar alguma coisa, um exemplo que eu até dei falando num outro vídeo que eu fiz sobre tarô. Eu pude ir em algum momento na horta que tem perto da minha casa e comprar uma verdura que acabou de sair do solo, né, sem uso, né, de venenos nesse cultivo, que fica, sei lá, 2 quadras da minha casa, e eu poder ir até ali e ter acesso a comprar essa verdura que foi cultivada dessa forma, que acabou de sair do solo, e isso poder chegar na minha vida, por mais que tenha sido comprada, porque não é esse o ponto, né? Às vezes a gente pensa assim, mas isso não me foi dado, eu paguei, a pessoa está só me prestando um serviço. E aí, eu
eu vejo que esse pensamento, quando a gente fica minimizando o tamanho, o impacto, né, das coisas que a gente recebe cotidianamente e ao longo de um dia todo, não é uma ou outra vez, é o tempo todo. É todo dia, o dia todo. A gente está constantemente recebendo na vida, da vida, através de pessoas, através do entorno que você mora, por estar na casa que você está, por estar, sei lá, fazendo o trabalho que você faz, seja ele qual for, não importa. Ao conviver com um animal, ao conviver com outras pessoas, ao ter acesso a uma comida, a poder entrar no lugar e comprar uma coisa que você está precisando, ainda que seja um remédio na farmácia, que às vezes vai ter inclusive um monte de efeito colateral no nosso corpo, mas você precisa daquilo, porque você tem uma dor, você tem uma questão, e você pode ter aquilo sanado ou minimizado naquele momento quando você tem acesso a comprar esse remédio, né? Alguém que te sorri, alguém que te cumprimenta, alguém que te abraça, e alguém que te ama, então, meu Deus do céu, né? Não vou nem entrar nesses extremos, eu tô focando nessas coisinhas pequenas, justamente porque a experiência que eu tive, ela teve a ver com conseguir perceber o receber, que está em tudo, inclusive no que você paga, inclusive num comprimido que você comprou na farmácia, como eu disse, que às vezes vai ter um monte de efeito colateral na sua saúde, mas naquele momento você precisava dele, você teve acesso a fazer isso, e tinha alguém lá para te atender, uma informação que você teve acesso, né? A relação que você tem com o animal. Por isso que eu estou dizendo, não vou nem entrar nos extremos, né? Nas relações próximas e íntimas que você tem com pessoas que talvez te amam, que seja uma pessoa. Né? Esses extremos, então, nem se fala. Inclusive porque nesses extremos a gente até tem mais facilidade, né, de perceber. E aí me foi vindo esse fluxo. Ali no momento em que eu estava me auto-aplicando o reiki, me foi vindo esse fluxo. Isso alterou algo, né? Como eu disse, foi uma experiência também espiritual, mas também muito somática. E eu acredito muito, e tenho tido desde então essa experiência no meu dia a dia, de perceber que isso alterou algo, talvez nas minhas células, né? Talvez isso curou algo no meu físico que eu ainda não tenha dimensão. Talvez isso conectou algo, né, na minha linhagem ancestral, no sentido de talvez alguma ferida, né, que se manifestou no meu corpo naquele momento, mas que já viesse talvez de longe, que é a sensação que eu tenho, é nisso que eu acredito. Que o que aconteceu ali, o que se movimentou ali, o fluxo que aconteceu ali, a graça que chegou ali naquele momento, ela não é nem de longe só sobre mim. Né? Eu sinto que tem algo ali que permeia gerações. Né? Eu não tenho filhos, mas de mim para trás, e talvez até de mim para frente, afetando, por exemplo, sobrinhos, ou afetando pessoas com as quais eu possa ter contato de alguma forma a respeito desse tema em específico, não sei. Talvez venha daí essa minha necessidade de compartilhar, né, e de poder fazer uma tentativa de que isso chegue minimamente, como eu disse, assim, eu tenho certeza que essa minha expressão verbal, ela não vai chegar no tornozelo, né, do que foi vivenciar aquilo. Eu sei que aquilo foi uma experiência pessoal, eu sei que tem vivências que são individuais, mas eu também sei que o indivíduo sempre afeta o todo onde ele está localizado, né? O micromundo de cada um ali, o indivíduo ele sempre é essa força, qualquer indivíduo, né? Sempre é essa força de ligação de pontos, né? No micromundo onde cada um de nós está localizado. E aí essa sensação, ela me preencheu, eu chorei muito, eu estava ouvindo uma música específica naquele dia que eu tinha passado, desde depois do almoço até a hora que eu fui dormir, ela ligada, né, liguei ali no celular no repeat, e fiquei ouvindo ela literalmente, de depois do almoço até a hora que eu fui dormir, até a hora que eu fui deitar. Então,
essa música, ela me moveu muito, trouxe ali, como eu disse, né, um olhinho essencial específico que eu senti de usar, fui fazer ali a autoaplicação de Reiki, inclusive até num horário que não é o comum, porque eu tendo a fazer mais tarde, como eu disse, né, foi no meio do dia ali, um pouco depois do almoço. E isso criou uma condição física, né, de me tornar mais, talvez, receptiva àquilo. E aí eu acho, como eu disse, que o que aconteceu, eu estou dizendo eu acho, não colocando em dúvida a experiência, mas estou dizendo eu acho, no sentido de que talvez a minha racionalização não abarque, né, exatamente o que aconteceu ali. Foi uma oportunidade, né, que a graça divina utilizou e que me possibilitou sentir esse fluxo, sentir essa vida. É como se algo que tivesse entupido dentro de mim, amarrado, no sentido de ter um nó ali em alguma coisa dentro de mim, espiritualmente, fisicamente, né, somaticamente, no nível das minhas células, no nível da minha ancestralidade, como se aquilo tivesse soltado e o fluxo dessa força de vida, que eu estou chamando aqui de receber, que na verdade talvez sejam sinônimos, pôde passar por mim, em mim, por mim, através de mim, para além de mim, desde antes de mim, naquele momento. Como eu disse, eu fiquei muito emocionada, aquilo durou um tempo, né? Foi uma aplicação de Reiki bem mais longa do que a que eu normalmente faria, né? Como eu tinha comentado, eu estou fazendo ela de forma localizada no chakra cardíaco, então ela é mais curtinha, coisa ali de 10, 15, no máximo 20 minutos, e esse dia eu acho que durou bem mais, eu não olhei em relógio, obviamente, mas eu acho que foi uma coisa que se sustentou ali por um tempo maior, né? A gente não conecta muito na dimensão desse tempo aqui terreno, né, quando isso está acontecendo, quando esse tipo de experiência está acontecendo, né, são experiências extrafísicas também no corpo. E aí dali eu saí diferente na minha percepção de que eu estou todos os dias, o dia todo recebendo. E aí o que isso faz? Toda essa história longuíssima aqui, cheia de contextualização, né, talvez para chegar aqui. O que isso faz? Isso liberta você e a maneira que você se relaciona com pessoas específicas na sua vida, de ter que achar que é uma ou outra pessoa que vai te prover algo, que precisa te prover algo. Quantas vezes a gente trava o andamento da nossa vida toda, consciente ou inconscientemente, em geral é inconscientemente, porque alguém relevante na nossa vida, talvez um cuidador, talvez um pai, uma mãe, talvez a família como um todo, talvez as experiências que a gente foi tendo também depois de adulto, talvez um cônjuge, talvez até um filho, sei lá, né? A gente trava a nossa vida toda esperando que alguém venha nos prover algo, que alguém nos ofereça algo, que alguém faça algo por nós, que alguém fale algo que a gente precisa ouvir, que alguém nos valorize, que alguém valide uma necessidade nossa, que alguém nos enxergue, né? E a gente trava a nossa vida toda, e isso é muito natural da experiência humana, eu certamente fiz e talvez faça isso ainda sem perceber em outros âmbitos, sempre, né? Como eu acho que é o caso da maioria, esperando que esse prover, o que eu estou chamando de prover, a validação, a pessoa nos ver, a pessoa nos amar, a pessoa nos reconhecer, a pessoa nos querer, a pessoa nos admirar, a pessoa voltar para a nossa vida, a pessoa, enfim, nos oferecer algo que a gente precisa, né? E a gente não percebe que a gente está reduzindo a cabeça de uma agulha, literalmente, não é exagero nenhum dizer isso, a gente está reduzindo a cabeça de uma agulha, um receber que é infinitamente maior e que é infinito, que a gente está, vou repetir, todos os dias, o dia todo recebendo da vida, na vida, não é esta ou aquela pessoa localizada, a ação desta ou daquela pessoa, né?
a tomada de consciência desta ou daquela pessoa. Às vezes a gente fica ali numa situação e fala, pô, a pessoa não percebe, né? Não percebe o que ela faz, não percebe o que ela causa, e a gente, nesse lugar, a gente reduz a cabeça de uma agulha, um receber que ele é constante, infinito e muito maior do que a gente daria conta de comportar, né? E aí ontem eu estava assistindo uma aula da professora Daniela Flieger, que por coincidência nenhuma, com certeza eu assisti essa aula ontem, e ela diz isso, que o receber, ela não usa receber, ela está falando sobre prosperidade na aula. Mas ela fala que esse fluxo da vida, que ela está chamando de prosperidade da vida como sinônimo do fluxo da vida, ela fala que a gente não dá conta. A gente precisa receber, e aí de vez em quando de vez em quando não, sempre, né, com frequência, a gente recebe e fecha um pouco. Porque é muita coisa, é muito fluxo. Né? Você imagina uma pessoinha e um oceano gigantesco que está muito além do que o que a gente consegue, inclusive, enxergar, despejando aquelas ondas em cima de você. Você não aguenta, você se afoga, né? Então ela estava falando nas palavras dela, que eu não vou conseguir lembrar agora, né? Explicado numa estrutura muito mais coesa e eficiente, que a gente recebe e a gente se fecha, a gente recebe e a gente se fecha, porque o fluxo é muito grande, é muito intenso, a gente não dá conta. Então ela explicou, né, nessa aula dela que ela estava dando, essa experiência que eu tive, e assim, todas as experiências que eu tive antes, do porquê muitas vezes, lógico que a minha experiência pessoal não se resume a isso, porque tem toda uma história, né, como todo mundo tem toda uma história, e a gente se apega na história, né, justamente até para não receber, porque o receber nos assusta, né, o fluxo é muito gigantesco, é muito intenso, e é constante, é por isso que a gente, às vezes, eu fiquei, não vou entrar nessa outra história aqui agora, porque o vídeo já está longuíssimo, mas eu fiquei anos sem conseguir perceber o que eu estava recebendo. Não é anos sem receber, porque a gente nunca está sem receber, mas fechada a receber dentro do meu corpo e dentro da minha consciência, aí a gente está falando de feminino e masculino, corpo feminino, consciência masculino, né? A gente está falando de conexão com Deus, porque receber na consciência é receber de Deus, é receber do divino. Eu fiquei anos sem conseguir fazer esse movimento, sem conseguir trazer a minha consciência ao fato de que esse movimento estava ali pedindo para acontecer. Então, quando eu assisti essa aula ontem, fez muito sentido para mim do porquê também, né? Mas eu acho que o que eu queria deixar aqui, espero que isso tenha feito algum sentido, que o receber, ele é constante, ele é diário, ele é ininterrupto, ele é infinito, ele é imenso, e ele não se reduz a uma ou outra pessoa, a uma ou outra circunstância, uma ou outra herança ancestral, enfim, o que seja na nossa vida, e às vezes a gente só consegue enxergar a cabeça daquela agulha e fica fechado para todo o resto. Porque sim, receber dói, por incrível que pareça, a gente não se sente merecedor. Ser amado dói, por incrível que pareça, a gente também não se sente capaz, que a gente também não consegue amar com essa entrega toda. E eu tive essa sensação que a experiência que eu vivi, ela veio começar a me curar de algo nesse lugar. Se você conseguiu ouvir tudo isso, muito obrigada, e eu espero que tenha feito sentido.